Ainda programa Mais Saúde. 28 de fevereiro é dia que nós estamos a comemorar Dia Mundial de Doenças Raras. Não antecipar um bocadinho a data, é verdade, mas para trazer-vos ali algumas doenças raras, nomeadamente na área de pediatria, que é uma área que ainda nunca tinha explorado ainda no programa quando o assunto é doenças raras. E para falar-nos mais sobre esse tema de hoje, nós temos a doutora Mitza Serena, que é pediatra, portanto, está trabalhando no Hospital Agostinho Neto, no serviço de pediatria, certo? Para falar-nos um bocadinho sobre essas doenças raras. A Ana tinha trazido ali, em outro momento, o especialista que fala-nos de uma forma geral, mas hoje, incrivelmente, não queria saber de crianças, né? Obrigada por você ter aceito o convite. E me que te agradeci o convite e já agora boa tarde a todos. E realmente hoje não está ali para não falar sobre doenças raras, tanto no modo geral na pediatria e algumas outras doenças assim, para não fazer um apanhado sobre algumas patologias, doenças raras na criança. Com certeza. Bom, se calhar não começar por dizer isso mesmo, né? O que é que não tem a entender como sendo uma doença rara? Acho que o nome já diz tudo, mas ainda assim, o que é que seria? Exatamente. Doenças raras, realmente, como o nome está falando, é uma doença que é extremamente, que quase nunca toja. E segundo a definição da Organização Mundial de Saúde, é quando não tem menos de 65 pessoas no mundo na 100 mil pessoas. Portanto, 65 na 100 mil. E enquanto que tem outros países, na Europa, já tem uma maneira diferente de abordar, de que foi menos de uma pessoa na 10 mil. Mas na Organização Mundial de Saúde está falando 65 pessoas, menos 65 pessoas têm aquela patologia, aquela doença na 100 mil. Então, e muito das doenças raras tem a ver com genética, né? Tem a ver com esse fator. Quer dizer, principal, das principais que talvez não poder conhecer, tem a ver com isso, não? Exatamente. Doenças raras estão estipuladas mais ou menos 6 mil a 8 mil doenças raras no mundo. E 80%, 75, 80% realmente é por causa de genética, não é? E a maioria começa na infância. Por isso mesmo, nós pediatras não temos que estar mais atentos sobre isso. E daí também não ter trazido essa temática ESON, não é? Virado para a pediatria, exatamente por estas questões genéticas que não sabia que representa a maior parte dessas doenças raras e fazia sentido, não é? Não falar ali um bocadinho também nessa idade tão tenra, chamamos assim. Portanto, ESON, o OMS lança um tema bastante interessante que é um lema que é nosso tema, na verdade, que é aquele: somos fortes, somos raros, somos muitos, estamos orgulhosos. Né? O significado por detrás desse lema. Exatamente. Aquele significado realmente é para nos mostrar, apesar de ser raro, então nós é igual a qualquer paciente, qualquer outro, não tem aqueles outros que têm outros tipos de doença, e nuta batalha, nos corre atrás de vida, não quer prolonga nossa vida, portanto nós é forte para não buscar tratamento, mas que as doenças que tem cura ainda, mas pode ter tratamento e prolonga a vida, e que as doenças, características de que as doenças raras é ser crônico, não é? É para toda a vida, é ser degenerativa, não é? Degenerativa é dizer, às vezes nas condições físicas de saúde está deteriora e pode chegar inclusive fatalmente a óbito, quando nossa vida é em risco. Por isso, mesmo sabendo de antemão que diagnosticar uma doença rara,
então não tá batalha para não prolongar nos melhor qualidade de vida, para não prolongar nossa saúde, para não ter uma inclusão na sociedade. Então realmente é tudo que mensagem está trazendo. É interessante esse tema que a Notita fala hoje e esse lema lançado pela OMS, porque obviamente a Notita pensa naquelas crianças, nesse caso que a Notita fala de crianças, né? Notita pensa nas crianças que têm essa doença rara, que têm essa particularidade, né? Essa singularidade, mas e pensar também a família, e pensar os pais, porque antes dessa criança vir ao mundo, ele nascer, houve um diagnóstico, né? Às vezes esse diagnóstico está acontecendo durante o pré-natal, né? Certo? Quando é feito um pré-natal, isso também é verdade, né? Exatamente. Tem doenças realmente que a maioria, se não for genética, é possível não fazer um pré-natal, não sabe de algumas dessas doenças. Só que, aqui não fala na genética, é um campo difícil também, se não fala na Cabo Verde. A genética ainda na Cabo Verde, ainda é uma área que ainda nunca começa... Nos calcanhar daqueles. Para não falar assim. Entretanto, tem exames que não te pedem fora, né? Em outros países, embora que é melhor caminho, mas sim, família às vezes está de para com ele mesmo antes de crianças e nasce. E como criadores, como pais, é uma luta também junto com aquele paciente, para assim dizer. Portanto, é uma carga muito pesada que, inclusive, no estudo, em algum momento da vida, já não me fala de associações. As minhas famílias estão junto com os portadores, que as doenças raras, tem várias associações, cada qual com suas patologias, está junta, peso une força, tanto atrás de conhecimento sobre aquela doença, corre atrás de tratamento e orienta outros ainda que estão no início de diagnóstico. Então, é isso. Família tem um peso importante tanto junto com esse paciente. E deve ser complicado também quando do diagnóstico, aquela mulher ou aquele casal, dependendo se ele está com alguém ou não, né, naquele momento de concepção ou de gestação, melhor dizendo, decidir se é uma gravidez que está a avançar ou não, né? Também tem toda essa questão. Medita colocar você essa questão porque é importante não perceber essa equipa multidisciplinar por trás, porque você está ali enquanto pediatra, mas também tem o papel do psicólogo, né? Nessa questão, quando não te falar de doenças raras, é importante. Exato. Realmente é muito importante quando não detecta uma doença rara, desde uma malformação congênita, por assim dizer, e de se fazer tomar decisão se continua com aquela gestação ou não. Portanto, é uma decisão fácil, que depende às vezes só de mulher, depende de pai, depende de todo o suporte de toda a família, não é? De conhecimento, e por isso realmente o papel de psicólogo é muito importante. Sim, então, de uma equipa numa forma geral. Multidisciplinar, mesmo no tratamento, no seguimento de que esse paciente com doenças raras, assim como outras doenças, é uma equipa multidisciplinar, nunca é só pediatra. Tanto da parte geneticista, tanto se está durante a gravidez ginecologista, portanto, dependendo do tipo de patologia, no tabata assistente social, tanto vários fisioterapeutas, vários profissionais estão lá junto para lidar de melhor forma com aquela patologia e ajuda a doente, ajuda o paciente a ter uma melhor qualidade de vida. Sim, e você trazendo-nos ali, bom, cá estava dá para não falar de tudo, doença rara que existe, por mais raras que sejam, ainda já alguns, né? Cá estava dá para não trazer tudo, mas você trazendo-nos ali três
três que você considera que era aqueles essenciais para falar hoje ali. Quer saber se essa escolha tem a ver com o facto de talvez esses casos que você trazer é algum que tenha sido visto na nossa realidade ou que já passar por nós? Qual foi o critério que levou a você a escolher estes três que não te tem falar hoje? Exatamente, foi isso. Foi isso, e destes três casos, foi casos que eu não tive contato com, não é? Apesar de que muito raro, não está fala até sobre por assim, está falando de um artigo que lê, que acho interessante, que é tá falando a médicos o que é, não é? Nós médicos aqui não está preparado para aquelas patologias mais prevalentes, não é? Porque e durante nossa formação e durante nosso percurso de carreira também não tá tendo menos contato precisamente porque as doenças raras. Então às vezes não sabe menos desse. Então às vezes nunca está profunda nesse conhecimento no conhecimento de que as patologias. Por isso até um chamar de atenção mesmo para qualquer um de nós na nossa vida profissional, que é importante aquele diagnóstico precoce, que às vezes se nunca está familiarizado com, então não tá demora para não chegar ao diagnóstico, e aí às vezes não pode falar, entre aspas, prejudica tanto prognóstico, não pode prognóstico assim, não atrasa no diagnóstico. Portanto, você escolhe aquela primeira patologia que você indica a nós, para não falar ali hoje, foi AME, né? Para quem que está com AME, que é aquela atrofia muscular espinal, né? Então, o que é isso já para você trazer ali, porque algum caso que você olhar na nossa realidade, ele acontecer quando, enfim, você conta-nos um bocadinho dessa história à volta dessa patologia. Um momentinho, é só assim. Realmente trazi pensando num paciente que tive, não é? Acho que o único que por enquanto que marcam foi um paciente que começa com alteração de movimento para o público entendendo e pezinho. Antes uma inflamação tentava pôr de pé, mas depois já começa que não está falando paralisia. Deixa de coisa, essa tachintava, o bebê tinha mais ou menos uns 8 meses, tachintava, mas depois ele consegue, mas começa a pôr de pé. O bebê já não sai, mas tachinta volta de 6 meses, depois ele consegue pôr de pé. Coisa que é atrofia muscular espinal, não é? Atrofia muscular espinal é nome próprio, está falando. É quando é uma doença que é degenerativa, e degenerativa, eu não sabia, pode progredir, onde que músculos tabata perde sua função e levando a mexer. O paciente deixa de mexer. Então, tem vários graus. Pode ter, inicia mesmo dentro de barriga, no hoje, bebê quase que está mexe, um bebê paradinho dentro de barriga de mãe, né? Posteriormente, aqui nasce, não fase mais precoce, pode começar não fase mais precoce antes dos 6 meses, que é um bebê já que tem dificuldade na mexe, que pega pescoço, não é? Que mexe pescoço é tudo largadinho, que mexe perninha com o bracinho, tem dificuldade, aqui que ele tem paralisia daquele músculo, tem dificuldade para respirar e até dificuldade para engolir, para comer. Então, às vezes, que vai logo para cuidados intensivos. Já agora, desculpa só interromper você, doutora. Não tem umas imagens que você trazer que não estava de produção. Se é possível, não passares, por favor, à medida que a doutora Tita explicasse sobre a AME, que é a atrofia muscular espinal.
Bom, pelos vistos que é possível, não ia que as imagens, pronto, mas era para não entender-se melhor. Uma imagem às vezes é importante para perceber. Portanto, que ele paralisia, muitas vezes não tem as meninas na cadeira de rodas, não é? Na cadeira de rodas, que ele já é aqui tiver, aqui, não pode falar primeiro grau, aqui no primeiro grau, que os bebezinhos já antes de 6 meses, a partir, e às vezes está morre cedo, infelizmente, não é? Aqui já é fase de um segundo grau, já pode começar a partir de 6 meses até 1 ano, e tem depois de 1 ano, aquele que começa depois de 1 ano tem melhor prognóstico, por assim dizer, até começa mais atrasado. Ele já consegue tenta fazer até os 6 meses ele era normal, ele chintava. Mas depois do ano ele quer andar, por exemplo. Não, ele pode continuar a andar. Ele está chinta, só que ele anda. E pessoas pode até começar na fase adulta. Ele pode começar na fase juvenil e ele pode começar na fase adulta. Tem várias fases. Então, não pode ter hoje alguém que com 18 anos, por exemplo, estava normal, depois que esse músculo começa a ter problema. Começa com o problema de mexer. E o que? É quando não tem deficiência na neurônios, portanto, na sobrevivência de neurônios motoras, que é responsável para fazer o nosso músculo mexer. Aqui nosso músculo para de mexer, está atrofia. Aqui atrofia, ou seja, até fica diminuído, aqui não para de mexer. Então, ele pode afetar no corpo inteiro. E se manflei pode ter um grau 1, 2, 3, 4. Dependendo, portanto, da fase onde é que ele for diagnóstico. Fase que começa com esse Uma das coisas interessantes também, que, portanto, de algumas imagens que a gente teve acesso, não é? Quando não fala desse assunto, foi essa imagem de olhar a criança em cadeira de roda e até crianças mais velhas em cadeira de roda, mas também com suporte, né, para a respiração. Exato, por isso mesmo que inflama. E aqui, dependendo de grau de gravidade, então pode afetar, como pode afetar qualquer músculo, e mesmo de cabeça, e pode afetar a respiração, até para de mexer. Inclusive, eles têm que fazer um buraquinho, eles têm que fazer traqueostomia para poder respirar. Por isso que às vezes pode parar na cuidados intensivos. Máquina para ajudar a respirar. E tem que fazer mais que tem que estar na carrinho de roda com suporte para poder movimentar. Para mais cima, essa inteligência é normal. É só essa afetação é aquele músculo que fica paralisado. E se afeta o músculo que está conseguindo respirar, que está conseguindo comer, tem que ter ajuda para isso. Então, está corre risco de vida de fazer paro. Se nunca está respira, então não está corre risco de vida, de morte, não é? Portanto, Mara, você dizia inicialmente é uma doença que não tem cura, né? É uma situação crónica, mas tem algum seguimento que é feito, né? Nomeadamente em cuidados intensivos, Mara, você dizia? Exato, que ele ensina cuidados intensivos, aqui não está com problema de respiração, mas aqui não vai para casa, e ali na Cabo Verde é um bocadinho mais difícil, mas não estou pessoas com máquina, com aparelho para respirar na casa. Portanto, tem tudo um apoio multidisciplinar. Antes de continuar, até tratamento já parece um tratamento no mundo, só que é bastante caro. Aquele tratamento é de milhões. Que nunca tem condições de fazer, acho que é o tratamento mais caro do mundo, se não vale literatura. Mas esse tratamento que vai curar aquela pessoa, né? Aquele tratamento é só para retardar os efeitos, passar para outra fase, mas é que para as pessoas entenderem que, em princípio, é que tem cura. Doutora, rapidamente, antes de nós para o intervalo, então, esse caso concreto que pareceu-nos realidade, que você trazeu-nos licencia, a Noia que nunca teve
condições de tratamento, para aquilo que você está dizendo hoje, ali na Cabo Verde, mas então é uma situação de evacuação, né? Em caso de não? Não, é assim, porque já é uma doença neurodegenerativa, se man fala, tratamento, não pode falar, mas que tem que já aparece no mundo que é bastante caro, quando é uma doença crônica degenerativa, nunca está evacua. E mesmo que para onde que não está evacua, é para Portugal, eles também têm aquele problema lá, mas trata-se esse paciente, não é? Então, todo aquele estudo genético, às vezes, que não tem que estar fazendo, é bastante caro. Então, não falar só de cuidados paliativos, então, é dar alguma qualidade, algum conforto. É dar algum conforto, mas infelizmente aí aquele caso de que hoje é um paciente que já tem 5 anos, é um paciente que tem uma inteligência normal, que pode ir para a escola, pode estar nesse carrinho de roda, mas pode fazer sua vida feliz. E está atingir, pode atingir vida adulta. Não é? Doutora, eu tenho que interromper você só um bocadinho para não poder fazer nos intervalo, mas nós continuamos a conversa daqui a pouco, tá bom? Tá certo. Nós vamos fazer um breve intervalo e até já. Olá, bem-vindo à segunda parte do programa Mais Saúde. Hoje para falarmos de doenças raras, concretamente doenças raras na criança, e com o lema que foi lançado pela Zone, que é somos muitos, somos raros, somos fortes e estamos orgulhosos. Para dar continuidade à nossa conversa, nós temos a doutora Mitsa Serena, pediatra no Hospital Agostinho Neto. Então, não falar da atrofia muscular e espinal, que foi aquela primeira doença que você indica. Agora, não estou a passar para um outro, que talvez algumas pessoas ainda que aconchegam, lá está, é raro, né? Que é o OI, que é a osteogênese imperfeita, né? O que é isso? É uma doença que você também sugeriu para não falar ali, para saber se parecer algum caso ali na nossa realidade que leva a você a escolher isso, ou se foi de uma forma aleatória? Exatamente. Osteogênese imperfeita também foi um caso que foi de suspeita
não é? Que tem na consulta, realmente é extremamente rara, costuma afetar mais ou menos 20 mil pessoas no mundo. E o que é osteogenese imperfeita? Osteogenese imperfeita até tem outros nomes, não entende, osso de vidro ou osso de cristal, onde que não tem problema na formação daquele osso e aquele osso está quebra faixa, não é? Então, e o porquê que pensa nele é que se manfla, é uma suspeita de uma criança que chegava num banco de urgência que tinha uma fratura que aqui no tafla mecanismo de ação, maneira que cai, que faz aquela fratura, segundo o contado, chama atenção, não é? Chama atenção e já tinha antecedentes de que tinha vários outros fraturas. Fratura já teve abertura na perninha, no bracinho, várias outras fraturas numa criança pequena. Que aqui não fala também sobre fratura na crianças pequenas, como pediatras, médicos e qualquer profissional de saúde não está ficar atento às vezes, se nunca está familiarizado com algumas doenças raras, não pode pensar também nos maus tratos, na negligência, não é? Que não chamaram a atenção sobre isso. E então foi nisso por quem pensa sobre isso. Então, ossos frágeis que está quebra faixa. E que, pronto, é uma doença assim, no flá, que tem problema na formação de osso, mais ou menos, a nível de colagênio, que é responsável pela estrutura de osso. Então, aquele osso está fratura fácil e ele também tem vários graus. Claro, com certeza. Mas essa OI, né, essa osteogenese é uma coisa interessante, porque ele é possível ser detectado numa ecografia, certo? Ele é possível ser detectado durante a gravidez. Então, o que é que te falha ali? É questão de pré-natal, talvez, ou o diagnóstico não foi feito precocemente? Tudo também não está falando de genética, não é? É coisas que pode ser herdado, pode ser hereditário, é de genética. Genética pode detectar, mas nos problemas ali sim acaba vendo a mesma coisa, mesmo calcanhar daqueles é genética, né? Detectar aquele gene que está fazendo com que a produção de colagênio ser pouco. Então, aquela proteína. Então, durante a gravidez também, se manufla, como já tinha falado, tem várias fases, vários graus, inclusive às vezes dentro de barriga, não começa a bebê com problema no ossinho fraturado dentro da barriga, ou ossinho deformadinho. Então, às vezes não pode fazer diagnóstico através de uma ecografia, depois raio-x, tomografias, e não tem outros exames que não está bota a mão, que é densidade óssea, inclusive não pode fazer de níveis de colagênio e por fim, genética, né? Tanto o diagnóstico é assim que não está fazendo, realmente. E depois não tem clínica, é que só o osso quebra, assim? Que só aquele ossinho está quebrado. Este tem outras características também, né? O osso ser frágil e ele está quebrado por falta de colagênio, que lá já não entender, que é aquela principal característica. Mas este tem outras particularidades. As crianças que têm OI também, né? Exato. Que não podem olhar e dizer assim, bom, alguma coisa ali que está direito. Assim, porque os ossinhos às vezes fica mais malhável, um bocadinho torto, não é? Tipo, fica com algum contorno que é aquele normal daquele osso. Também não pode hoje, em algumas fases, que tem uma fase mais avançada, mais severo, que ele pode ter esclera, aquele olho branco do olho que não está falando, ser azulado, acinzentado, tem um cara triangular e, inclusive, também pode ter alterações de dente,
dentes fica mais escuro e não tem estatura, pode ter estatura baixa, deformidade, escoliose, portanto, às vezes que as fraturas patológicas deixa que os ossos deformados, portanto, escoliose, crianças, ou às vezes até chega a fase adulto, mais baixinho, mais pequenote. Então, é basicamente clínica e aquilo. Uhum. E a semelhança de que ela também não pode ter tipos, né? Tipo 1, tipo 2, tipo 3, exatamente, 4. Exatamente. Portanto, aqueles que têm tipo 1, geralmente a sobrevivência é complicado, né? Pós-nascimento, né? Mas é que os outros tipos 2, 3 é que têm mais chances de sobreviver. Não, essa classificação já é um bocadinho diferente que de tipo 1, tipo 2, gravidade. Tipo 1, realmente, é que as crianças que podem ter nascer mesmo dentro de barriga, que já acaba de falar. Mas depois, na tipo 2, pode ser um bocadinho melhorzinho, depois tem alguns outros características. Mas esse manfla diagnóstico, às vezes até na fase adulta pode bem fazer, né? Até na fase adulta pode bem fazer, que começa logo na bebezinho. Uhum. Igual, em termos de tratamento, doutor, a noia que, ok, não tem cura, né? Uhum. Tem um acompanhamento, um seguimento. Então, que tipo de tratamento está disponível para estas pessoas? A dada altura, não acreditar com tantas fraturas e muitas cirurgias também, que não pode deixar de falar, é que é só engessar. Se calhar há momentos que é só gesso, há momentos que é preciso fazer a operação, né? E não te ouvi falar também, teu, em que as hastes, né, metálicas que está colocar, bom, enfim, você explica a gente um bocadinho. Exatamente, e tem alguns outros medicamentos que não tá dado, e para além de daquele que já acaba de falecer, não tem aqui osso fratura, tem que se for uma fratura muito grande, não tem gesso. Se for uma fratura grande que tem que estar para cirurgia, tem que pôr realmente que as hastes metálicas, tem que inclusive tem tratamentos que tem que o paciente fica com ao longo de tempo de sua vida, e tem desde também o que mais tratamento também junto com reabilitação, não é? Para mobilidade, fisioterapia, e que só tem medicamentos também que está administrado. Mas esse medicamento é o quê? Para melhorar aquela qualidade de aquele osso? Melhorar aquela qualidade de aquele osso, exato, é isso. Uhum, uhum. Bom, portanto, OI, não é? Não vai para que as siglas, vai ser mais fácil. E por fim, a hemofilia, que era uma doença também que você trazer-nos ali, para não falar um bocadinho. Então, o que é isso da hemofilia? Com que regularidade você detecta casos de hemofilia na nossa criança, ali na Cabo Verde? Exato, já a hemofilia é um bocadinho mais frequente na nos meio. Tem algumas outras ilhas que podem ter pacientes um bocadinho mais, uma ilha de fogo, mas não tem pacientes ali. Tem pacientes ali na Cabo Verde, uns tantos, não é? E às vezes, dependendo de raça, não pode ter uma doença que é rara em outros lugares, mas que é tão rara cima outros. Né? Ele também, se não vai falar a nível de população, ele pode atingir 10.000 pacientes no mundo, mas em outros lugares ele pode ser mais. Então, ali também não tem alguns pacientes bem conhecidos, às vezes não está cá, familiariza com as farmácias sempre lá na banca de urgência. E o que é a hemofilia? É uma doença, né, hereditária, congênita, onde não tem transtorno de coagulação de sangue. Transtorno de coagulação, o que é? É transtorno, é aquele sangue que nós não misturamos sangue no nosso corpo para levar nutrientes, para levar oxigênio, para fluir, não é? Então, horas que, por exemplo, que não apanham pancada,
que não está sangra. Tem que entra aquela cadeia de coisa que é responsável de coagula para sangue para nunca ter uma hemorragia, exato. Então, tem dois tipos de hemofilia. Tem a hemofilia A e hemofilia B. Então, que este transtorno de coagulação tem déficit, então tem déficit de fatores. Então, significa, só para voltar um bocadinho ali, doutora, então quem que tem hemofilia que está conseguir coagular? Normal, Tem problema de coagulação, também tem níveis, e, portanto, aqui tem o transtorno de coagulação e tem déficit de fatores que é responsável pela coagulação. Tem que a hemofilia A, que é responsável, que tanto não tem déficit de fator 8, enquanto que a hemofilia B é déficit de fator 9. E, então, qual que é a diferença, então? Já que não tem dois tipos, qual que é a diferença principal? Não tem mais, para não assim dizer, mais frequente que lá. Mais frequente que lá, é muito mais frequente do que ele B, e pode ser um bocadinho melhor do que aquele outro, do que aquele B. E é uma doença que é genético e que transmite, portanto, é recessivo, transmite de pais para filho. Normalmente, mulheres têm uma particularidade, mulheres portadores, mas que sofrem homens, não é? Então, e às vezes não tem que estar a fazer história, e para não olhar, para às vezes a mãe está falando assim, não, ninguém nunca teve aquela doença ali na família. Então, assim como aquele que nos falava sobre a gênese imperfeita, às vezes, e clínica está levando a desconfiar quando a mãe está falando assim, não, teve um trauma nem cojal, ou teve uma pancada nem cojal, e faz um hematoma mais do que é normal. E fica com um hematoma grande, o músculo está inflamado, fica com um hematoma grande, ou no joelho, de incha, e a caça melhora. E tem o paciente está sangra, quase que em vez de parar de sangrar fácil, está dura, ela está sangra. E então, depende de grau 1, grau 2, grau 3, de quando que começa. Às vezes, o paciente está a dar conta durante uma cirurgia. Por exemplo, não pode ter um dente dura que coagula, né? Dura que conta sangra. Então, sim que às vezes, através da história, não chega lá para não saber se tem, não está suspeita, médico está suspeito, o paciente está procurando médico. Então, por isso também ele quer chamar a atenção, que quando nós nos filhos com um hematoma, que essa dura que volta atrás, que essa dura que desaparece, um doente de incha e dura que desincha, ou sangue, dá uma pancada, dura que coagula, dura que para de sangra. Então, eu chamar a atenção para não procurar médicos. Ou sangra para nariz, sangra para dente, dura que melhora, dura que para de sangra. Então, eu chamar a atenção. Então, mas esse caso concreto, quando eu estou falando de hemofilia, tem alguma coisa que pode ser feita a nível clínico, em termos de tratamento? Tem fatores, não te administra, como tem déficit daqueles fatores, tanto na A como na B, certo. E não tem que administrar. Tem tratamento, prevenção, a área nunca está cura, não é? Nunca está curado, então é prevenção e às vezes mesmo é curativo, sim. Não te apoia que esses fatores, não te administra, tanto o medicamento que não te administra, é um bocadinho caro, não te administra fatores que é para, assim, te ajuda, né? Te ajuda na coagulação que é sangue, na melhora que é clínica que infla. E tem também, pronto, como tem dentro da hemofilia tem suas complicações, às vezes, uma das complicações de administrar aqueles fatores de hemofilia é fazer, tipo, não pode falar uma resistência àquele medicamento, não é? Que ele nunca está criando, graças a Deus, acho que não é um paciente fazer resistência, mas é uma das complicações. Pode administrar, ele nunca responde àqueles fatores. Então, é aquela inibição de complicações. Para além de que não tem complicações de hemofilia, que é dor, provoca dor, né? O paciente está sentindo dor, tanto se não está inflamado, não tem sentido dor.
Então, inflamação nas articulações, que não está falando artrose, com sangue dentro. Artrose, então tem aqui os hematomas, e outra complicação, portanto, é quando sangra até chega um caso que nunca está crê que falecimento. Às vezes não estava, se me fala, é durante a cirurgia que não está dando conta. Infelizmente, e não tem que ter programa, e se o paciente tem necessidade de fazer cirurgias, eles têm que ser uma cirurgia eletiva, com toda a equipa também é multidisciplinar, vamos dizer que esse paciente lá, realmente pode ficar com deformidade, esta acaba para fazer deformidade nas articulações, esta fica com problemas de locomoção, de anda. Então, às vezes, é um bocadinho de autoestima está um bocadinho em baixo. E o que é que também chamar a atenção? Que esse paciente ali é para tomar cuidado. Normalmente, eles têm uma identificação onde que está falando é hemofílico, né? Uhum. Que, portanto, é para o que não está pais a questão da escola, na coisa, evita corre, apanha pancada, portanto, apanha trauma. O que é difícil no criança. O que é bastante difícil, mas sim, realmente. Evita injeções intramuscular, né, para que sangra, para que os músculos sangram, para fazer hematoma, não é? Portanto, é uma série de avisos que não está a fazer pais em relação a isso. Com certeza. Bom, aproveitando a deixa que você tinha uma série de avisos para os pais poderem assistir, me convidar você e pessoas que estão lá na casa a assistir nos dicas da semana. Não sabe, mas não está em plena pandemia ainda, não tem Covid-19 que ainda está no todo mundo, na Cabo Verde também, apesar de que os últimos tempos estão um bocadinho mais melhor, e não tem que continuar a prevenir contra a Covid-19 com lavagem de mãos regular com água e sabão, que é bem onde está alguém gel, faz aquele distanciamento, limpa as superfícies, tem que comportamentos básicos de higiene para prevenção de doença, vacina também, que é o importante medida que todo alguém deve vacina, mas não tem que ter atenção também para que as outras doenças, infelizmente, está contínua também e esta parte. Então, se não tem algum sintoma que está preocupa, sobretudo, vamos estar não deve procurar serviços de saúde, porque as doenças raras é que tão comum se uma tensão alta, por exemplo, se uma diabetes, esses sintomas nem sempre é quase tão evidente. Tem uns que é evidente, obviamente, mas tem uns que é menos evidente. Mas se alguém tem algum sintoma que está persistente, eu deve procurar serviços de saúde para ser analisado e ser investigado e também para tratar devidamente. Para modo, a hora que não faz nós médicos, a hora que não faz um diagnóstico correto, um diagnóstico atempado, já não está compromete com o doente para fazer aquele tratamento, e pessoas doentes também devem ter aquele compromisso de fazer esse tratamento como deve ser. Que não esquece também, mas tem aqueles outros doenças também que é raro, nomeadamente aqueles que não tem na Cabo Verde, que é tensão alta, que tem que estar sempre controlado, que é diabetes, que é problemas respiratórios, que é cancro também, que infelizmente também está na Cabo Verde, que tem que fazer de prevenção, mas também não tem que fazer nosso trabalho de promoção de saúde, ou seja, aquela atividade física regular, que é a alimentação, que tem que ser muito à base de frutas, legumes, beber muita água também, que é muito importante. E que os que já têm diagnóstico de doença, eles têm que ter essas doenças sempre controladas.
se toma medidas de que os medicamentos cima médico te aconselha na hora certa e nunca passa um momento sem medicação. Pode ser uma doença crônica, quer dizer que tem cura, e se que tem cura e tem tratamento, o tratamento deve ser adequado e deve ser tomado sempre. Então, ele é compromisso de tudo, pessoas que têm doenças crônicas, que se continuam esse tratamento, como deve ser, e quem que tem para continuar a cuidar, para continuar a tomar cuidado e para continuar, sobretudo, alerta se algum sintoma se está para seguir para o médico. Claro que a hora que ele vai falar, por exemplo, de hemofilia, que é uma doença muito preocupante, pessoas ficam com algum receio, outros podem sucumbir de família, outros que querem falar para modo é uma doença que pode ser considerado grave, outras pessoas podem ter informação, pensam que é uma doença fatal. Então, o que não tem que fazer sempre é procurar informação. Para modo nosso turno sobre a doença, não tem que estar bem informado. Se uma pessoa está sofrendo de doença, família deve estar informado sobre aquele tipo de doença para ajudar a controlar também mais melhor. Para modo tudo, se não está falando em várias mensagens, tudo está na mão da pessoa que está doente, mas também família, sociedade, comunidade, tem que entender a pessoa, tem que perceber essa doença para ajudar a controlar mais melhor. Então é importante que sempre que sintomas, alguns sintomas que já foi dito durante o programa, ou se alguém também consulta, como às vezes não pode procurar a internet, apesar da internet que ser melhor médico, mas pronto, pessoas também têm forma também, mas tem literatura científica também que pode ser consultado, porque para ter mais informação sobre a nossa situação e para não tentar também controles e levar a nossa doença da melhor maneira possível. Que não se esqueça, uma parte psicológica é muito importante também, como se não conche, se não aceita, e se não levar com tranquilidade, não está conseguindo ter um melhor controle de nossa doença. E se não tem apoio de família, de amigos, ou na escola, ou no trabalho, é de grande mais-valia. Então é importante também que toda a comunidade, não só a pessoa em si, mas família, comunidade, colegas de trabalho, tem um importante papel na informa, nós tem informado e na ajuda que todas as pessoas com as doenças menos comuns fazem melhor controle e também tem mais e melhor qualidade de vida. Bom, obrigada, doutora, para a dica que você já ali de uma forma geral, né? Doenças raras e todas as outras que você menciona ali. E, doutora Mitsa, obrigada por você ter aceito e ter estado ali manos, falar-nos destes três ali. Como dizer inicialmente, doença rara, apesar de ser raro, né? Não tinha teu por onde falar, mas infelizmente com o timing que não tem, não pegar naqueles três ali, que foi casos concretos que você teve a oportunidade de acompanhar, né? Enquanto pediátrico, você já é importante trazer ali para informar e elucidar melhor nos espectadores, né? Exatamente. Me que te agradece o convite mais uma vez. E pedi tanto, nota aconselha mais uma vez, fazendo as minhas palavras da doutora Maria da Luz, portanto, não tem que estar abraça nos doenças, que não tem que estar aceita e que todo mundo junta, que se manifesta, para nos ser mais forte. Se nós estamos juntos, nós é mais forte. Com certeza. Bom, obrigada. Bom, para quem que assistiu nos programas hoje, não falar de doenças raras, concretamente doenças raras na criança, por isso hoje no estudo não teve pediatra para falar-nos sobre isso, e nos mensagem também para pais, mães que está grávida ou que está com intenção de gravidar, porque as doenças que não fala ali, as genéticas, podem ser detectadas durante a gestação, convém ser feito um pré-natal, como deve ser, com o devido seguimento, para a gente conseguir detectar estas transformações e decidir se realmente não quer avançar, não é, com essa gravidez ou não. Se a mãe decidir ou o pai decidir que quer avançar com a gravidez, força, é que é fácil, é situações que tem exigir muito a nível físico, psicológico, daquela criança, daquele pai, obviamente, mas moda OMS dizer aquela mensagem que ele já pesou, somos muitos, somos raros, somos fortes e estamos orgulhosos, acima de tudo. Até o próximo programa e tenha mais saúde.